Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente está aqui na segunda aula da semana, né? Falando um pouquinho sobre alguns problemas que utilizam múltiplos e divisores, né? Os MM6 e os MD6, tá certo? Então sejam muito bem-vindos à nossa aula, já vão se preparando aí direitinho para a gente conseguir fazer essa aula massa que vocês consigam aprender aqui com a gente, tá? Como vocês sabem, né, todo início de aula a gente fala sobre os mesmos avisos, daqui a algum tempo a gente para, tá certo? Mas a gente está aqui nessa nova fase do projeto já há um tempo, conseguindo que todo mundo, ou a maioria dos estudantes, já consigam aí tentar o acesso, né, conversar um pouquinho com a gente através do aplicativo. E aí eu não conseguiria fazer isso só, né, gente? Para a gente ter essa interatividade, a gente tem aqui sempre um professor de suporte. E hoje quem está comigo é o professor Pedro. Ele vai falar um pouquinho com você sobre esse momento de interatividade e sobre o aplicativo, tá certo? Oi, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Briane. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Espero que todos já estejam acordados, zero sono, todos sentadinhos, com um caderno na mão para assistir a nossa aula, tá bom? Vocês sabem que o sistema da nossa aula é um sistema digital, onde você pode assistir pelo celular, através da televisão ou pelo computador, tá bom? Através do celular, você pode baixar o aplicativo para ter acesso lá à plataforma e interagir com a gente através do chat, mandando suas dúvidas e comentários, tá bom? Então, o Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, um do sistema operacional Android, outro do sistema operacional iOS, e lá você vai colocar a sua câmera, abre a câmera do seu celular, coloca aí no seu QR Code, tá, do seu sistema operacional, você vai para a sua loja de aplicativo, lá você vai fazer o download do aplicativo, tá bom? E vai colocar o seu login e a sua senha. O seu login é a sua matrícula e a sua senha é o dia do seu nascimento, tá? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E aí você vai ter acesso aqui juntamente com várias pessoas que já estão aqui logadas, nos dando bom dia, né? O Halley deu bom dia pra gente, a Maria, o Thales, o João, tá bom? Então, continue aqui com a gente. Pessoal que não tem a plataforma ainda, faça o download e eu vou voltar agora com o Briane. Aí, gente, é massa, né? A gente já entra na aula e já tem um monte de gente logada. O 6º ano, ó, super participativo aqui. Toda vez que a gente já loga, o pessoal já tá aí, antes mesmo da gente chegar, dando bom dia, e utiliza aí do aplicativo da maneira correta para que a gente consiga transmitir essa informação, tirar um pouquinho também das dúvidas, né? É massa essa interação quando acontece entre a gente, tá bom? Olha só. Hoje quem está me acompanhando também com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Adriele. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Tem hora que ela foge um pouquinho aqui de matemática, mas a gente puxa ela para cá, tá certo? Como o Pedro falou, a gente tem aí o formato da aula digital, né? Você pode acessar pela TV, pelo computador, pelo celular. E a ideia é que a gente consiga, de fato, atingir todos os estudantes, né? A maioria dos estudantes da rede. Para isso, a gente também tem um canal lá no YouTube, ó, que agora acho que já está com mais de 8,05 mil inscritos, né? Então, a gente está aí crescendo cada vez mais. E é uma ideia de você também assistir às aulas anteriores, né? Hoje, por exemplo, a gente está finalizando aí a trilha 21, que é o material que vocês podem ter acesso, né? Através do aplicativo também e da plataforma da prefeitura. E aí, se você observa esse plano de estudo, a gente tem lá no YouTube aulas que já falam sobre esse mesmo conteúdo, né? Então, a gente já tratou aqui sobre MMC e MDC. Lembro de um dos alunos, através mesmo do aplicativo, que sinalizou a dúvida sobre esse conteúdo. E a gente está trazendo mais uma vez para que vocês aí consigam aprender direitinho, tá certo? Nesse plano de estudo, você vai ter alguns probleminhas para resolver. E toda vez a gente fala que a aula não acaba por aqui, né, gente? Se você tem alguma dúvida, você leva aí para o seu professor para ele poder também te ajudar, tá certo? Então, depois dessa sequência de avisos, né, iniciais, sempre acontece aqui no comecinho da aula,
pega aí o seu lápis, o seu caderno, para você fazer as suas anotações. Diferente da aula de ontem, que a gente fez uma mega revisão, eu vou passar aqui as telas, fazer um comentário breve das coisas que a gente já viu antes, para que a gente consiga resolver os exemplos, né? Para a gente resolver os probleminhas, que essa aula aqui tem essa finalidade, tá certo? Então, basicamente, o que a gente viu nas aulas passadas, tá? Vou até diminuir um pouquinho, né, Adriele, para ter aí a possibilidade de fazer a tradução, tá bom? Para não falar tão rápido, né, gente? Então, vamos lá, ó. Billy, deixa essas telas grandonas, por favor. A gente tem aqui um resuminho do que a gente viu nas aulas anteriores. Desde a semana passada, a gente está falando sobre a relação entre múltiplos e divisores, tá certo? Então, a gente observou as principais diferenças entre esses conjuntos, né? A gente viu que os múltiplos é um conjunto infinito, vimos que os divisores é um conjunto finito, primeira ideia, né? A gente viu que o primeiro múltiplo de qualquer valor é o zero. E o último número não existe. Uma vez que o conjunto é infinito, a gente vai multiplicando e esse conjunto vai ficando cada vez maior, tá certo? Já no caso dos divisores, a gente tem sim o primeiro e o último, né? O primeiro é o 1 e o último é o próprio número. Então, a gente está buscando aí nos divisores quais são os valores que dividem de maneira exata aquele número, né? Utilizando aí o número 21, a gente escreveu os múltiplos, ó, começando no 0, e a partir dele vezes 1, que dá 21, vezes 2, que dá 42, e assim sucessivamente. Então, a gente sempre pode achar um valor maior que isso, né, na multiplicação. E no caso dos divisores, ó, a gente está utilizando também o número 21, começando com o número 1, terminando com o número 21 e observando que existem outros valores que dividem esse mesmo número, né, o 3 e o 7 ali, tá certo? Observando essa ideia dos divisores, a gente começou a listar os divisores dos números, dos primeiros números, né, da sequência dos números naturais, tá certo? E aí a gente observou algumas características em comum. Existem, por exemplo, números que estão aí nessa parte de cima, né, destacados para vocês num post-itzinho verde, que são os números primos. E a característica desses números é ter apenas dois divisores, que é 1 e ele mesmo, tá certo? Então, a gente já guarda essa informação que a gente vai precisar dela para resolver os problemas aqui, tá bom? Depois a gente observou que outros números tinham mais de dois divisores. E aí a gente chamou esses números de números compostos, né? Já tá aqui nessa partezinha de baixo no post-it amarelinho, tá certo? Como vocês conseguem observar, o 1 e o 0 não estão classificados nem em primo nem em composto. Daí a gente vai dizer que eles não têm essa classificação. O 0, ele possui infinitos divisores, né? 0 dividido para qualquer coisa vai dar 0, tá certo? E no caso do 1, ele só divide exato para ele mesmo, né? Então, a gente aí já percebe que ele não entra nem em apenas dois divisores, que é número primo, e não entra em mais de dois divisores, que seria números compostos, tá certo? Então, já bota aí uma observação para você não esquecer disso, tá certo? Então, a gente viu também essa ideia do critério de divisibilidade, né? Para cada valor, inicialmente, que a gente listou, a gente utilizou algumas regrinhas, né? Como é que você percebe se dá ou não para fazer a divisão por aqueles números. Então, a gente viu para dividir para 2, para 3, perdão, para 4, 5, 6, vimos 8, 9, 10, 100 mil. Então, 10, 100 mil, ontem eu falei e reforço que a gente vai utilizar nessa semana ainda, né, na última aula dessa semana, uma ideia desse critério aqui com os zerinhos no final, tá certo? Então, já preste atenção aí com esse tipo de raciocínio para a gente puxar o gancho para o próximo conteúdo, tá certo? E sobre os critérios, você vai anotando aí e buscando essa referência, porque a gente vai precisar saber mais na frente se vai dar ou não para fazer essa divisão, tá bom? A gente também viu o teorema fundamental da aritmética, que diz que a gente consegue escrever qualquer número, né, que não seja um número primo, em sequência de números primos, né, uma multiplicação de números primos. Então, ali a gente decompôs o 84 e o 315, sempre começando do menor para o maior, né, para a gente ter essa ideia. E aí, quando a gente vai fazendo a divisão, vão surgindo os fatores ali, ó, do lado direito, tanto do 84 quanto do 315. Quando a gente consegue listar esses valores, o que a gente está querendo dizer com isso? Que esses números multiplicados são idênticos ao número inicial que eu quis fatorar, que eu quis achar essa decomposição.
Então, a ideia aqui é que a gente consiga perceber que todos os valores que não são primos, né? Porque para dividir o número primo só tem ele mesmo ou o número 1. Então, todos os valores que não são primos vão sofrer esse tipo de processo, né? A gente pode decompor qualquer valor, mas o número primo vai ser apenas o número vezes o 1, né? O 17, por exemplo, a decomposição dele é 17 vezes 1, né? Já aí a gente tem o 84, que a gente conseguiu dividir em vários fatores. Apareceu 2, 2, 3 e 7, e no finalzinho a gente vai ter a multiplicação idêntica àquele valor, tá certo? Essa informação a gente vai precisar para resolver os problemas aí na frente, tá bom? Daí, a gente conseguiu observar que aquelas divisões trazem para a gente duas possibilidades de analisar valores de dois conjuntos, né, de dois ou mais números diferentes. A gente pode listar de maneira separada, por exemplo, os múltiplos de 3 e de 4. Só que quando a gente começa a observar os elementos, a gente percebe que tem números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, isso significa que 3 e 4 têm múltiplos em comum. Como a gente viu que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que eu tenho um número que é o menor possível. Se ele é infinito, né, se o conjunto é infinito, eu não tenho como dizer quem é o maior número, mas o menor a gente tem como observar. O menor é o zero, mas o zero não vai ser utilizado aí, porque zero é múltiplo de todo mundo. Então, quando a gente fala de menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, a gente está observando qual é o menor número, que é múltiplo dos dois valores, ou dos três, enfim, ao mesmo tempo, diferente do zero, tá certo? Nesse caso, a gente observa aí que o MMC entre 3 e 4 é o número 12, né? O primeiro valor diferente de zero que aparece nos dois conjuntos, tá? No caso do MDC, trata de divisor. E você vê que agora a gente está trabalhando no máximo, né? Quem é o maior número que divide os dois valores ao mesmo tempo. Listamos aqui quem são os divisores do 12 e do 18, né? Começamos com o número 1 para qualquer valor. E o último número sempre é ele mesmo. Aparece ali em cima o 12 e depois o 18, né? E daí a gente observa, nesse conjunto que agora é finito, que acaba, eu consigo sim dizer quem é o maior número que está nos dois ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter aí que o número 6, ele está representando o maior número que aparece tanto nos divisores do 12 quanto nos divisores do 18, tá certo? Então, esse daí vai ser o nosso MDC, vai ser o nosso maior divisor comum nos dois números, tá bom? Outra ideia que a gente utilizou ontem, aí a gente de fato viu na aula passada mesmo, foi a ideia de decompor simultaneamente dois valores, né? Então, a gente verificou que vamos começar com os números primos, a gente vai começar do menor para o maior nesse primeiro momento, e quando a gente começa a observar essa divisão, a gente vai fazer assim, ó, se der para dividir os dois valores, tranquilo, a gente vai colocar a resposta embaixo, mas se não der para dividir os dois valores, a gente vai repetir aquele que não deu para dividir e fazer a divisão no outro normalmente, tá? Então, a gente teve ali, por exemplo, o 12 e o 42, que deu para dividir para 2 junto, né? Então, a gente achou 6 e 21. Só que eu tinha que usar o 2 novamente, porque eu tinha o 6, que é um número par. Porém, o 21 não dividia. Então, a gente teve que repetir o 21. Daí, a gente utilizou o 3 para dividir os dois, ó. E depois o 7 só dividiu o valor 7 ali. Então, percebe que a gente teve números que dividiu os dois valores ao mesmo tempo e teve números que não dividiu, né? Mas aí, quando a gente vai calcular o MMC, ó, que é o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter a primeira ideia de multiplicar todos os fatores que apareceram ali. A gente vai multiplicar o 2, 2, 3 e 7 e esse valor vai dar 84. 84 é o primeiro número que é múltiplo de 12 e de 42 ao mesmo tempo, tá? No caso do MDC, quando a gente faz essa decomposição simultânea, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. É tanto que eu pintei ali de preto, ó, para a gente poder ver destacado, né? O 2 e o 3, que estão sinalizados em preto, dividiu os dois valores ao mesmo tempo.
E aí, quando a gente multiplica, a gente acha o 6 como resposta, né? O 6 é o maior número que divide o 12 e o 42 ao mesmo tempo, tá certo? Então, esse mecanismo aí, ó, o Billy já tá deixando um tempão na tela para você ver, para que você consiga relembrar qual foi a estratégia que a gente utilizou ontem para começar a trabalhar essa resolução dos problemas, tá bom? Daí, esse foi o primeiro problema que a gente conseguiu resolver ontem, né? A gente viu aí a ideia das luzinhas da árvore de Natal piscando. Vimos que cada uma, né, cada uma das partes tinha um tempo específico para fazer esse retorno, para piscar novamente. E aí a gente queria saber em que momento essas luzinhas iam piscar juntas. Daí, quando a gente fez ali a decomposição, a ideia de piscar junto é que a gente tenha o múltiplo, né, que a gente tenha o MMC. Nesse caso, o que a gente faz? A gente multiplica todos os fatores. Então, quando a gente multiplicou todos os valores inicialmente, a gente achou 60 segundos para isso. E aí a gente tem a conclusão de que essas luzinhas vão piscar juntas depois de 1 minuto, né? Olha aí já a conversão de medidas acontecendo, né? A gente está trabalhando um conteúdo dentro do outro. Só que a gente também pode tirar outras conclusões. Achei interessante colocar essa observação para vocês. A gente tem que as luzinhas da base, elas piscam de 10 em 10 segundos. Então, nesse tempo em que elas vão piscar juntas novamente, quantas vezes essa luzinha da base vai piscar? Vai piscar 6 vezes. Se a gente observar do meio, ó, pisca de 12 em 12 segundos. Então, 60, que é o tempo que elas levam para piscar juntas, dividido para 12, deu 5 vezes, que é a quantidade que essas luzinhas do meio vão piscar, tá certo? E no topo, a gente tem 60 dividido para 15, porque é de 15 segundos que essas luzinhas acendem. A gente vai ter 4 vezes aí nesse período de 1 minuto, tá certo? Inicialmente, a gente viu tanto a ideia da pergunta, que era o tempo para piscar junto novamente, quanto tirar outras conclusões a partir dessa situação, tá bom? Bom, né? Falei pra caramba. Vou passar aqui a palavra para o professor Pedro. Ele vai colocar aqui pra gente como é que tá a movimentação no chat e fazer as considerações dele sobre essa nossa revisão aqui, tá certo? Vai lá, professor. Bom, eu estava aqui, né, quando o Briane começou a falar aí sobre múltiplos e divisores, né? E aí é muito massa a gente ver essa questão da evolução do conteúdo, né? Passando pelas partes de múltiplos e divisores, até chegar na ideia de MMC e de MDC, tá bom? Um ponto bastante importante que foi falado por Briane é essa relação do nome, tá bom? Em relação aos múltiplos e aos divisores. Como os múltiplos eles são um conjunto infinito, não tem como a gente encontrar o máximo múltiplo comum, tá? Porque ele não vai existir, o conjunto ele é infinito. Só tem como a gente encontrar o mínimo, tá bom? Agora, como os divisores é um conjunto finito, tá? Tem como a gente encontrar o seu máximo, o seu valor máximo, que é divisor de 2, 3, 4, 7 números ao mesmo tempo. Não Deus tem me importância nenhuma, tá bom? Tô com um problema aqui, Briane, no chat. Eita! Tá? Porque Maria tá falando inglês aqui. Maria, no do speak English. Não compreendo nada que você tá falando aqui, digitando, tá bom? Me perdoe. Só inglês aqui, tá? A Arina deu bom dia a gente, tá participando da aula. O Gustavo também, tá? Joel, o Gabriel. Gabriel soltou uma filosofia aqui, top, viu, Gabriel? Me deixou pensativo. E o que foi a filosofia? Não fico curiosa, não. O David, da escola Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira, também está aqui presente. A Adna é da escola municipal Antônio Luiz. Divino Espírito Santo também sempre presente, juntamente com a escola Dom Bosco, né? É verdade. Então, pessoal, continue participando aqui do chat, mande suas dúvidas, tá bom? Essa questão aí que Briane falou também sobre o cálculo, né, o método prático para você calcular o MMC e o MDC através de uma única fatoração, certo? Então, fatorando apenas uma vez, você consegue encontrar o MMC e o MDC. Basta, tá? Você aí, Briane colocou destacado de preto, né, os números que dividiram ao mesmo tempo, mas você pode colocar um círculo, um hashtag, um asterístico, qualquer coisa, tá bom? Deixa grandão aí para mim, por favor. Então, você pode fazer do jeito que você quiser aí, para destacar esses valores, tá bom? Que foi divisível aí
pelos 2 ou mais números, tá bom? No caso aqui, o 2 e o 3, né? Ela colocou aí de preto, então o MMC é só você multiplicar todos os números e o MDC você multiplica os números que dividiram os dois, os números aí ao mesmo tempo, tá bom? Então eu vou voltar aqui com a Briana, ela vai dar continuidade ao assunto e qualquer dúvida fala com a gente. Top, né, gente? A participação do sexto ano sempre é massa. E olha que eu fiquei curiosa, viu? Depois eu vou ali olhar na filosofia o que foi que aconteceu. Que bom que as escolas estão cada vez mais, né, interagindo aí junto com a gente. E se você em algum momento já interagiu, mas não colocou o nome da sua escola, diz aí, porque é interessante, é importante para a gente identificar de onde vocês estão falando, tá bom? Olha só, para a gente tentar finalizar a aula de hoje e ainda fazer alguns comentários, né, eu trouxe aqui um probleminha para a gente identificar agora de que maneira a gente vai trabalhar essa relação de múltiplos e divisores, tá? A gente tem assim, ó, uma agência de turismo planeja fazer passeios turísticos para 3 grupos compostos de 60, 54 e 36 pessoas, né? De modo que em cada passeio a quantidade de pessoas sejam iguais e a maior possível. Olha só, já denuncia pra gente coisas que a gente vai calcular aí, ó. Nenhuma pessoa fixa em passeio e a quantidade de pessoas de cada grupo, né? Em todos os passeios seja igual. Quantos passeios deverão ser programados para esses 3 grupos? E quantas pessoas de cada grupo estavam em cada passeio? Veja que agora são 2 perguntas aí. Quando algumas palavrinhas-chave começarem a aparecer, a gente vai ter essa ideia do que calcular, tá certo? Primeira coisa que a gente vai observar é que o nosso recurso do problema, ele é limitado, né? Ele acaba, são as pessoas. Então, para cada grupo de pessoas, eu tenho ali uma quantidade que acaba. Quando a gente tem uma coisa finita, a gente vai olhar para os divisores. Diferente do probleminha da árvore de Natal, que apesar de ser finito, né, gente? A gente vai tirar da tomada e vai apagar. Mas apesar de ser finito, a gente tem ali a noite inteira as luzinhas piscando, tá certo? Então, a gente pode sempre achar um tempo maior para aquelas luzinhas continuarem piscando. Aqui, a gente já tem um recurso que acaba, né? Uma quantidade de pessoas específicas. Então, quando a gente já realiza essa comparação de múltiplo, infinito, divisor, finito, a gente já começa observando alguns pontos chaves aí do problema. Ó, eu sinalizei aí para vocês quais são as principais situações que a gente vai observar. Aí tá pintadinho a quantidade de pessoas, ele quer que a quantidade de pessoas seja igual e a maior possível. Então, esse maior lembra de máximo, né? Máximo divisor comum. Daí a gente tem 2 perguntas para resolver. Apesar da gente ter resolvido os da árvore de Natal, o probleminha da árvore de Natal, e ele não ter 2 perguntas, a gente já fez um passo seguinte, que foi descobrir outras informações que a gente podia tirar a conclusão de acordo com o MMC naquele caso. Aqui a gente vai buscar o divisor, né? E a gente já tem outras perguntas para resolver, tá certo? Então, o que a gente tem aqui, ó? Fiz a decomposição simultânea desses 3 valores e aí a gente vai verificar, né? Primeiro número que a gente sempre vai tentar dividir vai ser o 2, que é o único número primo que é par, lembra disso, tá? Então, a gente vai colocar aí, dividindo por 2, a gente conseguiu dividir o 36, o 54 e o 60. Todo mundo dividiu, né? Dividindo por 2 de novo, a gente só consegue dividir agora o 18 e o 30. Então, o 27 ele está sendo repetido aí, beleza? Agora, a gente tem que todos os números são ímpares, né? Então, não dá mais para dividir para 2. A gente vai buscar o próximo número primo, que é o 3. Dividindo para 3, a gente tem ali ó, o 3, o 9 e o 5 que surgem das divisões. De novo, números ímpares, e eu ainda consigo dividir algum deles por 3. Então, a gente vai insistir nele, tá certo? Dividindo para 3, ó, apareceu 1, 3 e 5. 3 de novo, né? Dividindo para 3 e o último dividindo para 5. Apareceu todo mundo 1 ali embaixo, a gente finalizou essa decomposição, tá certo? E como a gente está buscando quem é o máximo divisor comum, né, a ideia da divisão agora acontecendo, de novo eu destaquei ali quais foram os números que só dividiram os 3 ao mesmo tempo, tá certo? Que é o que a gente vai considerar para a nossa continha. Daí a gente vai ter, ó, a quantidade de pessoas em cada grupo de passeio vai ser 6 pessoas em cada grupo. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é o cuidado do que a gente está calculando, tá? A gente está tirando o MDC das pessoas.
Então, a minha resposta vai ser sobre as pessoas. Quando a gente achou o 6, a gente está dizendo que a gente conseguiu 6 pessoas em cada grupo. E aí, quando a gente observa, ó, a gente tem que, dividindo para 6 a quantidade inicial, né, 36 ali, eu tenho 6 passeios. Dividindo para 6, 54, eu vou ter 9 passeios. E dividindo para 6 os 60, eu vou ter 10 passeios. Então, quando a gente soma todos os valores de passeios, porque a pergunta ali azulzinha é quantos passeios vão ser realizados, né? A gente vai ter um total de 25 passeios aí. Porque a gente teve o resultado da divisão sendo a quantidade de passeios em cada grupo. Mas o total de passeios realizado com essas pessoas vai ser a soma dos valores que a gente acabou de achar, tá certo? Então, ó, recapitulando a ideia. Como ele queria que a quantidade de pessoas no grupo fosse idêntica e a máxima, a gente tem que observar quem é o maior número que vai dividir todos os 3 valores ao mesmo tempo. Fazendo a decomposição, a gente utilizou os 2 números que dividiu os 3 ao mesmo tempo para calcular o MDC. Nesse caso, a gente achou o MDC igual a 6 pessoas em cada grupo. Mas a questão também perguntava a quantidade de passeios realizados. E para saber isso, a gente fez a divisão de cada um dos valores pela quantidade do MDC que a gente achou. Fazendo isso, a gente achou a quantidade de passeios em cada grupo, sendo o total a soma desses valores. E aí deu 25 passeios, tá certo? Então, eu acredito que essa explicação no passo a passo, ela ficou tranquila, mas aí eu vou passar para o professor Pedro, para ele também fazer as considerações dele, né? Se ele percebeu algo que a gente pode aí melhorar essa ideia e também dizer um pouquinho como é que tá ali no chat, tá bom? Vai lá, professor. Bom, pessoal, eu acho que a questão mais complexa em relação a esses problemas envolvendo MMC e MDC é você identificar, né, o que é que você vai utilizar para resolver se vai ser o MMC ou se vai ser o MDC. E Briane falou muito bem ali, quando ela colocou ali, circulou, né, colocou ali, circulado ali, ó, o maior possível. Então, quando você observar o texto, ele já vai entregar, tá bom? Ele já vai te dizer como é que você vai ter que resolver esses cálculos, tá bom? Como é que você vai fazer para encontrar a resposta, se vai ser pelo MMC ou se vai ser pelo MDC, tá bom? Então, quando você identifica o que a questão quer, você consegue resolver de forma mais rápida e de forma mais fácil, tá bom? Outra coisa que foi observado também é em relação do que você está calculando. Às vezes a gente está calculando no modo automático, encontra um valor e aí não sabe se aquele valor é relacionado à pessoa, a grupo, certo? A quantidade, e aí você acaba se perdendo, tá bom? Então, note que a pergunta que foi feita ali é em relação à quantidade de passeios, tá bom? E esses grupos de pessoas aí, eles vão ser divididos com a mesma quantidade e sendo a maior possível, tá bom? Se ela não coloca ali que é a maior possível, a gente poderia colocar grupos de 2, por exemplo, que todos os números ali dá para dividir por 2. Ou grupos de 3, tá? Já que todos os números também ali são divisíveis por 3 ao mesmo tempo, certo? Mas ele quer o maior possível. Então, a gente faz a decomposição, encontra aí os valores que a gente dividiu os 3 números ao mesmo tempo, que foi o 2 e o 3. Ao multiplicar esse valor, a gente encontra a quantidade de pessoas que vai ter em cada grupo, né? Que é igual a 6, tá bom? Então, pode ver que nessas questões aí, se a gente fosse colocar alternativas nela, né? A, B, C, D, E, por exemplo, com certeza na alternativa estava lá o número 6, com certeza estava lá o número 10, o número 9, porque alguns alunos começam a se confundir o que é que está calculando, tá bom? Então, o primeiro passo ali foi a gente encontrar a quantidade de pessoas em cada grupo, certo? Então, se é a quantidade de pessoas em cada grupo, eu preciso efetuar essa divisão para encontrar a quantidade de grupos, certo? Necessários. Então, foi encontrada a quantidade de grupos aí em relação a cada um dos 3 grupos, tá bom? E depois foi efetuado a soma, tá joia? O Thales aqui falou com a gente, aqui o Thales da escola Luiz Vaz de Camões, né? Pode notar, Briane, que tem novas escolas chegando aqui na nossa aula, né? Que bom, né? E isso é muito bom, muito gratificante, certo? Continue participando da aula,
tá bom? Lembre-se que as aulas também vai lá para o YouTube, então se você tiver alguma dúvida, manda sua dúvida lá no comentário no vídeo que vai subir para o YouTube, tá bom? Mostra o vídeo para o seu professor para ele dar continuidade a essa questão aí de MMC e de MDC, tá? Eu vou voltar agora com a Briane para ela concluir a aula. Bom, gente, é isso. Já agradeço ao professor Pedro, a Adriele e a produção que ajuda sempre a gente a construir uma aula massa, né? E eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A dica que eu dou é revisem a aula com calma, vocês conseguem ir fazer as anotações e prestando atenção, essa confusão vai acabar passando, porque você vai perceber as palavrinhas que chamam cada uma das ferramentas, tá certo? A gente vai se ver na quinta-feira e até lá, tá bom? Tchau, tchau!